matemática amanhã. E eu queria constar que essa cadeira é muito legal de balançar. Tudo bem? Vamos voltar ao foco. Então, eu estou brincando os meus 2 vídeos do primeiro. Tomara que eu consiga botar dessa vez. E do segundo. Tá? Então aqui. De novo. Primeiro, segundo, portfólio de matemática. Tá bom, isso aí. E eu andei vendo os portfólios e percebi que a maioria deles tem sumários. Aí eu fiquei com inveja, porque o meu não tem sumário. Então eu fiz um sumário. Não sei se tá bom de ler, né? E sei lá, minha letra é linda, maravilhosa. Enfim, apresentar o sumário pra vocês. Sumário, aí a introdução. Só que tem um problema na introdução, porque como é em vídeo, é ruim apresentar um sumário antes da introdução. Então eu fiz já a introdução. E vou fazer agora, depois aí o número 2, que é o tipos de funções. No 2.1, função composta. 2.2, função injetora. 2.3, função bijetora. 2.4, função sobrejetora. 3, logaritmos. Esse vai ser legal. 3.1, equação logarítmica. 4, exponencial. 4.1, equação exponencial. 4.2, 4.2, função exponencial. 5, conclusões. Então, é isso aí. Começar então falando da função composta. Como assim, né? Função composta é um tipo de função que é uma função dentro da outra, assim. É, estranho. Tudo bem. Tentar de novo, né? Bom, vamos fazer uma explicação. A gente fez até no quadro essa explicação. Assim. Tem uma galinha, tá? E essa galinha é o domínio. Esse domínio vai gerar uma imagem. Nesse caso é o ovo. Né? Que lindo esse ovo. Que quando ele... Eu devia ter feito uma flechinha, né? Tudo bem. Que quando esse ovo chocar, só tomara Deus que não seja um ovo de comer, né? Ele vai virar um pintinho. E esse pintinho, quando ele crescer, né? Aí o ovo é a imagem, o pintinho é o domínio. E o domínio do pintinho, quando crescer, vai virar um domínio grande. Uma galinha, um mingau também. Pode ser um galo. E vai gerar outra imagem. E assim pode ir indo. Né? Então, função composta é basicamente uma função dentro... É basicamente uma função dentro da outra. Item 2.1 do nosso sumário. Porque agora tem o sumário. Isso é muito legal. Então, tá voltando. A função injetora é a função que é tipo assim, ó. Todos os elementos de A e todos os elementos de B só tem uma saída, uma entrada. No caso, tem o 1, 2, 3 no A e 3, 2, 1 no B. Nem o 1, nem o 2, nem o 3 podem ter a entrada junto no 1, por exemplo. Eles têm que estar cada um no 1 ou em nenhum. Eu acho que deu para entender. Assim, de novo. Só para aí. Mais uma vez. Tá? Função A e B. Tá? E todos, nenhum A pode ter mais que 2, pode ter mais de um B. Nenhum A pode ter mais que um B. É isso. Nenhum domínio pode ter mais que um A. Não, eu vi aqui, eu botei 2.3 no função objetora, né? Na verdade eu falei errado, mas tudo bem. Você não fala que função objetora antes da sobrejetora. Características da função sobrejetora e injetora. No caso, um único elemento de B tem que estar em todos os elementos de A. No caso,
O A tem que estar todo num elemento de B, num único elemento de B. E agora a função sobrejetadora. A função sobrejetadora é quando os elementos de B são a imagem de um ou mais elementos não. É isso, não tem muito o que falar sobre função. Então, vamos partir para logaritmos. Uma pequena brecha antes de logaritmos, ok? Assim, logaritmos e função exponencial têm uma diferença. A gente sabe que é logaritmos quando o x está no expoente. E a gente sabe que é função exponencial, a gente sabe que é exponencial quando o x tem um expoente, no caso o x está em números grandes, no caso na linha, não, de base, né? No caso, quando o x é a base, não o expoente. Quando o x é a base, ele é exponencial. Quando o x é o expoente, ele é logaritmo. Essa é a primeira coisa para a gente resolver uma função exponencial, ou equação logaritmo, ou equação exponencial, enfim. Agora eu vou falar de equação logarítmica. Para um logaritmo mais difícil, a gente precisa da equação logarítmica, que, claro, né? Daí a gente vai usar. A gente pode usar a regra da orelha do macaco. No caso, a gente pega o número que o logaritmo tá, passa para depois. A gente faz assim, a gente pega o número que é o logaritmo, né? No caso, aquele pequenininho que fica embaixo, ou não um pequenininho, dependendo da pessoa. Passa ele para a base, o número que está depois do igual como expoente, e o número que está antes fica antes mesmo. É isso. Ou a gente pode fazer assim também, ó. No caso de log, base, número, igual a log, base, número, a gente pode ver se os logs são iguais. Caso se for log de 2 e log de 2, a gente corta os logs, tanto log quanto 2, e faz, no caso, o que estava em cima. E aí resolve a questão com os números que restavam no campo. Ou, quando for log, abre parênteses, log de novo, números, fecha parênteses, igual a número, a gente continua fazendo a regra do macaco até a gente resolver, continuando com os logs. Log de 2 é 4 igual a x. Aí no caso o 2 passa para cá e fica 2x. E o 4 vai tentar ficar igual a 2. Daí no caso é 2 a 2, x igual a 2. Bom, aqui vamos ter exemplos de logaritmo aí. Vamos ver esse exemplo. E aqui, quando os logs e a base do log, no caso, são iguais, a gente corta o log que fica igual e corta a base igual. Aí é 3x igual a 9. Aí é só resolver, que daí vai dar 3. Resumir. Aí o log desse daqui, a gente tem que fazer assim, ó, a gente tem que passar o 3. Fazer assim, aí a gente faz isso. Log 2 na x igual a 3 na 1. No caso, passou o 3 para cá. Passou o 3 para cá, esse aqui virou o expoente do 3, no caso, acho que eu vou entender. E esse aqui virou o que a gente tem antes do igual. E ficou assim. E é só resolver daí, né? No caso, a gente vai pegar o 3 aqui, aí vai cortar isso aqui, porque né, é 1, não precisa estar assim. Aí o 2 vai passar para cá, vai ficar 2 terços, e o x vai ser igual a 8.
eu acho que é mais ou menos isso. A equação exponencial funciona da seguinte forma. Um dos expoentes tem que ter o x. Pode ter outros números juntos, mas ele tem que ter o x, enfim. E as bases têm que ser igualadas. Por exemplo, se uma base é 2 na x e outra é igual a 4, a gente tem que igualar ao 4. Vai ficar 2 ao quadrado, que aí a gente vai pegar o x e o quadrado, no caso 2, e a gente vai cortar as bases, né? A gente iguala para cortar as bases. E é basicamente isso que a gente faz na equação exponencial, que a gente tem que igualar as bases para cortar para encontrar o x. A função exponencial é o seguinte, é função de x igual a no expoente de x, no caso. E para isso a função ela tem que ser maior que zero e diferente de 1. Então, se A maior que 1, a função exponencial vai ser crescente. Se A menor que 1 e maior que zero, ela vai ser decrescente. Ela tem que ser maior que zero e diferente de 1, senão ela vira uma função constante. Bom, vamos às conclusões então. E assim, eu não sei definir, eu nunca sei definir uma nota pra mim, não sei se já deu pra ver assim. Porque eu não sou uma pessoa que define notas, talvez. Talvez não seja por isso, sei lá. Esse ano foi um ano de muitas aprendizagens, assim, podemos dizer. E com certeza foi bem mais difícil do que eu imaginava no primeiro ano, principalmente na matemática, porque nos anos anteriores, assim, eu sempre fui muito bem em matemática. E no momento que isso muda, fica complicado. Então, eu não sei, eu tive bastante dificuldade em função, principalmente. Logaritmos eu achei mais fácil, eu achei mais tranquilo, assim. Mas função, com certeza, foi a minha maior dificuldade. Como a gente estudou função o ano inteiro, foi um ano difícil, digamos assim. E mesmo sendo difícil, eu gostei. Esse ano foi bom. Porque é na dificuldade que a gente aprende. Quando a gente é forçado a alguma coisa. Por exemplo, se tu tem que ir bem numa prova e tu não sabe a matéria, tu aprende a matéria. E se tu... Bom, tu é obrigado a aprender a matéria. Se vê numa dificuldade, tu é obrigado a aprender. Claro que não precisa ser a dificuldade para aprender, mas às vezes a gente pega um tranco de primeira e... Mais uma coisa para dizer. O Andar dos Bêbados ele fala que a vida, na verdade, é só uma série de ocasiões em que a gente tem encontros e desencontros. E a vida, às vezes, só depende de um golpe de sorte, que na verdade é só uma ocasião. Depende de alguma coisa. A matemática, na verdade, ela é muito boa para as pessoas e tudo. Porque o que seria do mundo sem a matemática? Seria bem pouco, eu acho. Eu gosto de matemática. Mas eu não estou bem com ela, porque eu não estou bem esse ano com ela. Espero melhorar. Espero ter melhorado. Espero. Porque eu não consigo ter uma autoavaliação, porque... Sei lá, alguns dizem que eu sou meio pessimista. Então, uma autoavaliação sempre vai ser para pior do que para melhor. Independentemente. Porque eu sei que as pessoas que estão me avaliando vão ser realistas comigo. E isso é bom. Mas é isso aí. Acho que isso aí eu vou encerrar agora. Página 19 do livro, A Menina que Roubava Livros, de Marcos Zusak. Não sei falar todo o nome dele. Uma observação. Um par de guardas do trem, um par de coveiros. No final das contas, um deles dava as ordens, o outro fazia o que lhe mandava. A pergunta é, e se o outro é muito mais do que um?